Então, muitas vezes nós pais não sabemos identificar. Isso é uma dificuldade? É um atraso? Porque tem essa questão das idades, né? Isso. Que vai com tal idade para pré-escola, antes não era obrigatório, depois era obrigatório. Como que a gente sabe se é um atraso, se é uma dificuldade, né? Se às vezes a criança não tem maturidade, como que a gente reconhece isso? Então, assim, a gente vai falar que existem transtornos de aprendizado e existem dificuldades. A dificuldade, ela é muito pontual, às vezes acontece porque a criança mudou de escola, ou mudou os professores, ou a criança está passando por alguma situação emocional em casa, e aquilo está fazendo com que ela não consiga ali aprender. Aí, o que acontece? A gente vai primeiro para um reforço, né? Para mudar um pouco a estratégia de ensino, dar mais atenção para aquela criança. Se isso acaba se resolvendo e melhorando, é uma dificuldade. Agora, a gente faz intervenção, a criança faz reforço, os pais organizam a rotina em casa, tem orientação dos professores, estabiliza a situação que era mais difícil. E essa criança não está aprendendo, não está se alfabetizando ou conseguindo reter outros conteúdos, é hora de procurar uma avaliação. Então, eu sempre falo, um transtorno é algo mais grave, que a gente está falando de uma questão de neurodesenvolvimento, neurológica e que precisa ser investigado. E que não vai responder com pequenas intervenções que a própria escola vai fazer ou que a família vai fazer. Vai precisar mesmo de uma avaliação e depois de um método direcionado. Pode ser uma dislexia, uma descalculia, né? Que são os transtornos mais comuns, que é quando a criança tem uma dificuldade de processar a leitura, a escrita ou a matemática. E aí a gente vai mais ou menos dessa forma. Interviu, teve resultado, é uma dificuldade. Avalie o ambiente também. Eu sempre falo. Então, avaliar o que essa criança está vivendo naquele momento. Justifica essa dificuldade? Às vezes também não tem nada que justifique. Essa criança verbalmente vai super bem, mas chega na hora de escrever e não consegue. Opa, a gente precisa perceber que pode ser um transtorno de leitura e escrita, por exemplo. Porque a criança vai muito bem no verbal, mas não reconhece as letras ou troca letras, ou não consegue entender rimas, gravar canções, mais ou menos assim. Que incrível. E é tão desafiador para os pais, né? Porque na escola o professor ele já tem todas as didáticas para aprender e os pais hoje na sua rotina, trabalho, corre, leva filho, pega filho, leva num lugar, leva no outro. Chega em casa, tem as lições de casa que são importantes também ter esse momento com os pais, mas é difícil. Existem técnicas assim que pode ajudar o pai nesse momento dessa lição de casa? Sim, existe sim. Então, eu sempre falo... Peraí. Olha aí, meu filho. Tudo tem caminho nessa vida. Você fica lá sofrendo, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E tem uns teimosos, porque do meus filhos, eu tinha um teimoso que eu ensinava, ele falava assim, não é desse jeito que a professora ensinou. Eu falava, então fácil, mas eu não sei. Mas ele não queria... Que você ajudar. Ele falou, não, mãe, mas não é desse jeito. Eu falei, então, mas eu não sei, mas não é desse jeito que a professora ensinou. Então, é desafiador. Cola aqui, gente. Olha aqui, ó, vai trazer luz pra tua vida, porque é desgastante. Muito. Eu acho assim, a primeira coisa para acalmar os pais é que nenhum pai precisa ser professor. Até aqueles que estudaram. Eu recebo no consultório muitas mães que são professoras e falam, Carla, eu ensino tantas crianças, com meu filho não estou conseguindo fazer ele gostar de estudar. Então, nenhum pai precisa saber ensinar ou ser professor. Mas o pai, ele tem que ser um adulto responsável para organizar a rotina da criança e se mostrar aberto para dizer assim, filho, eu tô aqui. Se eu não conseguir te ajudar, a gente vai atrás de ajuda. Seja do professor, né? Seja de alguma outra pessoa ali da família, às vezes que é até melhor para poder intervir nas relações de ensino. Mas assim, o pai tem que organizar. Basicamente, o segredo da tarefa de casa, ter uma rotina estabelecida, um horário fixo para essa criança estudar. Não achar que as crianças vão ficar horas fazendo a lição. Então, assim, divida. Veja o que é mais urgente, organiza, divide em etapas, faz um pouquinho cada dia. Faz primeiro a obrigação, depois a diversão. Faz aquele combinado básico assim, olha, quando você terminar a tarefa, aí você vai poder ver um pouquinho de TV, vai poder usar um pouquinho o celular, né? Aqueles que já têm acesso, vai poder brincar de tal coisa, a gente vai fazer tal jogo legal, o que seria muito mais legal do que os eletrônicos, certeza. Muito mais legal, mas primeiro a gente vai finalizar aqui a tarefa, filho. Outra coisa, às vezes os pais pegam a lista do que vem e a criança se apavora, porque tem 5 páginas e muitas coisas para fazer.
já leva para a criança o que você vai dividir. Então, a gente vai fazer tanto tempo isso, vai dar tanto tempo de pausa. Coloca um cronômetro, para algumas crianças vai funcionar. Tocou, hora do descanso, você pode levantar um pouquinho, só não deixa a criança nesse intervalo pegar eletrônico. Porque ela vai perder o foco. Para sair do eletrônico vai ser muito complicado. Então, organizar essa rotina. Outra coisa, às vezes a gente acha que é só nessa hora que a criança vai estudar. A gente ensina a criança a gostar de estudar quando ela entende a importância de aprender coisas novas. E ela aprende coisas novas em todos os lugares. Ela aprende coisas novas fazendo uma compra no mercado com você. Ela aprende coisas novas te ajudando a colocar um endereço no GPS para ir em tal lugar, porque ela vai ter que escrever, vai ter que saber onde está a localização daquele lugar. E ali vocês vão conversar. O tempo todo ela aprende. E você vai ensinar que ela vai aprender cada vez mais se ela ler, se ela escrever, se ela prestar atenção naquilo que a escola está ensinando. Então, eu sempre falo para os pais, coloque no teu dia a dia o conteúdo que você vê que teu filho está aprendendo na escola e ele vai se interessar. Uma outra coisa, muitas vezes a criança tem curiosidade, mas ela não está interessada naquele assunto que ela está estudando. Dê o tempo do estudo e depois converse sobre a curiosidade da criança. Vamos pesquisar juntos. Ensine que é importante também aquilo que ela quer saber. Né? Que legal. É isso. Que incrível. O que você colocou ali de colocar no GPS, tentar trazer eles, né? Ensinar de uma outra maneira. E eles vão adorar, porque eles querem mexer no celular, né? Mas você está ensinando, incentivando de outra maneira. Incrível. O tempo incrível. todo eles pagar o mercado com cartão. Isso. Várias coisas. Fazer um próprio cartão, dependendo da idade da criança, já pode. Dar uma mesada, é muito legal ali a partir dos 8 anos. Não importa o valor, pouquinho ali para ele aprender a cuidar daquele pouquinho. E que incrível.